Bom dia, boa tarde e boa noite, no lugar sobre este globo terrestre onde você se encontra. É para nós um motivo de imensa bênção poder dar-lhes uma saudação desde aqui da obra de Weston, nos Estados Unidos, no estado da Flórida. Uma saudação muito especial às pessoas que hoje estarão se unindo à nossa transmissão ou se encontram em algum lugar de nossa congregação ao redor deste mundo. Uma saudação muito especial às pessoas recentes e antigas da igreja, e assim como a todos os irmãos aqui da obra de Weston que nos acompanharão neste maravilhoso ensinamento, presidida pelo Deus da glória. Aleluia, glórias ao Senhor. Esse é um lugar cheio de bênção. Esse é um lugar onde a manifestação de Deus é real. Isso dizemos às pessoas de primeira vez. Estamos num lugar onde Deus governa a sua igreja, onde a riqueza espiritual se faz manifesta através dos dons espirituais, através do dom da profecia, dos sonhos e das visões. Talvez, como dizia um personagem importante da Bíblia, Jó, antes te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E vocês vão ver a manifestação de Deus, vão ver sua glória, vão ver sua transformação, vão ver os milagres, mas vão ver porque Ele é vivo, porque Ele é poderoso, Ele fala, aleluia, glórias ao nosso Deus. E Ele se manifesta através de sonhos, visões e profecias. Para os irmãos antigos, é o momento de render tributo, para dar louvor, para dar glória e louvores ao nosso Deus com todo o coração ao Senhor. Oremos. Bendito Deus, Pai Santo dos céus, Pai maravilhoso, Senhor Deus da glória, Senhor Deus bendito, ó Senhor, é nosso Deus, vivo e de poder, é nosso Pai eterno, é o nosso Rei dos céus e da terra, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses. Te amamos, Senhor, e te adoramos, te bendiziremos e te exaltaremos de igual maneira, e glorificaremos o teu nome eternamente e para sempre, porque tua misericórdia, Senhor, nos alcançou, e tuas bênçãos, Senhor, se manifestou em nossas vidas, em cada um de nós, a partir do instante em que tu nos trouxestes à tua igreja, Senhor. Que bênção, Senhor, e obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por tua manifestação. Obrigado, Senhor, por teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, te damos por tua presença no meio de sua igreja. Obrigado, Senhor, pelo poder de sua presença. Nos tem permitido, Senhor, nascer de novo. Nos tem permitido, Senhor, sermos novas criaturas em Ti. Nos tem permitido, Senhor, desfrutar dos tesouros novos escondidos desde antes da fundação do mundo, que é esse Evangelho. Te agradecemos, Senhor. Esse seu Evangelho se manifesta, Senhor, teu Santo Espírito, teus ensinamentos, tua doutrina, os sonhos, as visões, Senhor. És Espírito, Senhor, mas tivemos, Senhor, atuando em cada vida. Tivemos, Senhor, atuando em cada coração. Tivemos, Senhor, fazendo milagres e maravilhas. Mas, sobretudo, Senhor, tivemos transformando-nos e nos aperfeiçoando, preparando-nos, Senhor, este caminho de salvação e de vida eterna. Por isso, Senhor, hoje te vamos te honrar, te vamos te bendizer, te vamos te exaltar e te vamos, Senhor, te glorificar, porque só tu és digno, Senhor, de supremo louvor, de suprema adoração. Senhor, dai-nos um espírito de louvor e que o poder de sua presença, Senhor, desça sobre nós, onde esteja sendo glorificado o seu nome, desça com bênçãos espirituais e com bênçãos materiais. Tudo daremos a ti, Pai, no nome sobre todo nome, no nome, Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmãos, fazendo uma leitura em nossas Bíblias. Vamos abrir no livro dos Efésios. Diz aqui das bênçãos espirituais do Senhor Jesus Cristo, das promessas, da sua manifestação, e que hoje, nesse tempo, estamos vivendo em nossas vidas. Somos testemunhas dessa manifestação poderosa de Deus, na presença de Deus, porque vemos a sua manifestação. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Somos testemunhas da manifestação dos deuses, de um Deus que se manifesta em espírito e em verdade. Livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 3, irmãos. Para a honra e glória do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou
com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, segundo nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Promessa do Senhor para nós. Em amor, havendo nos predestinado para sermos adotados como filhos seus, por meio de Jesus Cristo, glória ao Senhor, conforme o beneplácito de sua vontade. Para quê? Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado, em que temos a redenção por meio de seu sangue e perdão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça. E segue as bênçãos imensuráveis que fez sobreabundar para conosco em toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade, segundo seu beneplácito, o qual havia propósito em si mesmo, com a finalidade de restaurar todas as coisas em Cristo, na dispensação do cumprimento dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, em união com Ele, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o desígnio de sua vontade, a fim de sermos para o quê? Para louvor de sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo também crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o qual penhor de nossa herança, com a finalidade da redenção da possessão adquirida para quê? Para louvor de sua glória. Isso que vamos fazer esse dia, dar a glória, o louvor a esse Deus que em sua misericórdia nos permitiu desfrutar dessas promessas tão maravilhosas. Quão grande e poderoso é nosso Deus. Pode se sentar, irmãos. Vamos estar glorificando a Deus. Vamos estar enaltecendo. Vamos estar bendizendo esse Deus de misericórdia, cantando hinos. Hoje o incenso, porque esse incenso vamos apresentá-lo ao nosso Deus, manifesto hoje através das orações, através dos cânticos, através da leitura da sua palavra, que se converta em aroma suave e que o Senhor, em sua misericórdia, ao receber esse aroma suave, se manifeste e se glorifique em cada um de nós, porque esse é seu propósito. Aleluia! Bendito e louvado seja nosso Deus. Isso aconteceu uma irmã que tinha deficiência auditiva e também na sua fala, não podia falar e não podia escutar absolutamente nada. Mas a maravilha de Deus, seguramente ela está esperando por um milagre de Deus, porque pôde sim escutar claramente quando lhe deram profecia. Aleluia! Esse é nosso Deus soberano, esse é nosso Deus poderoso, quão grande é o nome do Senhor. Mas sigamos o Senhor hoje, porque hoje o Senhor pode se manifestar em sua vida. Confie, cante com alegria, bendice o nome do Senhor com todo o seu coração, ofereça a Ele esse maravilhoso louvor, para que Ele se manifeste com poder. Cantemos o hino 243, Pentecostes para todos. Hino 243. Dios no nos deja huérfanos, mas como prometió, nos manda el Santo Espíritu que llena de su gran virtud al ser que le esperó. Ha venido a ti, ha venido a
cuando venga el Consolador. Jesús promete un Pentecostés a cada corazón. Postrados pues roguémosle y esperemos por la fe el prometido don. Ha venido a ti el Espíritu Consolador. Dios convencerá al mundo de mal cuando venga el Consolador. Creyentes para todos hay el gran Consolador, y las señales seguirán, en otras lenguas hablarán, promesa del Señor. Ha venido a ti el Espíritu Consolador. Dios convencerá al mundo de mal cuando venga el Consolador. Quão grande e quão maravilhoso é o nosso Deus. E essa é a nossa doutrina: ser cristãos, praticantes da Bíblia e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas para entender isso, tem que ler a Bíblia. E na Bíblia, o Senhor Jesus Cristo prometeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo se manifestou no dia de Pentecostes e ficou conosco para sempre. Quão grande é o Senhor nosso Deus. Esse é um lugar espiritual, onde começamos a viver uma vida espiritual, onde o Espírito Santo nos guia, nos dá a direção, o caminho para a perfeição, para a santidade, mas sobretudo para alcançar a salvação e a vida eterna. Glórias ao Senhor. E tudo revela o Espírito Santo. Somos felizes cantando ao Senhor, somos felizes desfrutando da doutrina, somos felizes desfrutando da revelação. E queria compartilhar com vocês, por exemplo, as meditações no canal do YouTube. Nesses dias, colocaram uma meditação muito linda de conselhos para se triunfar nos lares. São minutos assim que transcende o coração das pessoas, que traz felicidade ao coração delas, que traz paz aos seus lares e traz entendimento e harmonia, porque é o poder dos céus, poder de Deus. Quão grande e quão poderoso é o Senhor. E não somente meditações, mas também queremos compartilhar com vocês os testemunhos, os estudos bíblicos, as pregações. Tudo está nos canais oficiais da igreja, no canal do YouTube, Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, assim como o canal da nossa apóstola e profeta, nossa irmã Maria Luísa Piraquive. Ali é um canal oficial também, ou no próprio site da igreja, www.idmji.org. Não somente encontrará testemunhos, ensinamentos, estudo bíblico, mas de igual maneira é conveniente e necessário que você se congregue, que você vá à igreja. Ali você também vai encontrar os endereços das igrejas mais perto da sua casa. Busquemos a Deus, busquemos a sua presença, porque se Ele está conosco, o triunfo e a vitória não faltará. Glórias ao Senhor. Vamos continuar cantando ao Senhor. O hino 190. Santo, Santo, grande e eterno Deus, com toda a alma, com todo o coração, pois só Ele isso merece. Rey de reyes.
tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Glórias a nosso Deus por sua grandeza, glórias a nosso Deus por sua imensidão, glórias ao Senhor por sua misericórdia, glórias ao Senhor, porque não há um Deus tão grande como tu, Senhor. Glória ao nosso Deus porque Ele é bendito e poderoso e maravilhoso. Glórias a nosso Deus, porque nosso Deus é eternamente e para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Cantemos, irmãos, o hino número 235, Perto de Ti, Senhor. Hino 235. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande, tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Poderoso, poderoso. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Quão grande e maravilhoso é o Senhor nosso Deus.
Desde que nos trouxe a este lugar, nos permitiu cada dia nos aproximar mais dele, de suas bênçãos, da sua manifestação, do seu poder, a sua misericórdia. Como aconteceu a um irmão da igreja que o Senhor lhe havia prometido, que estaria curando, que estaria fazendo um milagre muito grande num ser querido, mas que ele deveria confiar, e confiar até o último instante em sua vida. Passado um tempo, a sua mãe teve um AVC cerebral, ficou totalmente imóvel, e não somente isso, mas conectada a aparelhos. O médico já dava como um caso perdido, e assim pensava também a sua família, mas ele se lembrava das promessas que Deus lhe havia dito, que ele deveria confiar. Seus irmãos o criticavam, e suas irmãs, dizendo que ele não se manifestava, não se importava com a condição da mãe dele, porque não notava nele nenhuma preocupação para nada. Somente dizia: Deus me disse que confiasse nele e que minha mãe sobreviveria. Mas passaram alguns dias, a pressão aumentou dos médicos, porque queriam que assinassem autorizando que desligassem os aparelhos. E com isso, nesse instante, ele não quis assinar. E os seus irmãos se tornaram agressivos, até fisicamente, porque diziam: na sua igreja mentem, na sua igreja mentem. Mas ele dizia, confiante: minha igreja tem um Deus vivo, um Deus de poder verdadeiro, que ele é fiel, que ele é leal, porque cumpre a sua palavra. Glórias ao nosso Deus. E como lhe pressionaram muito, bendito seja Deus. Mas como lhe pressionaram tanto, logo veio que desfaleceu sua fé, e ele já iria assinar aqueles papéis. Mas antes que assinasse, a sua mãe voltou ao normal, recuperou as suas capacidades, voltou tudo ao normal, porque o nosso Deus é verdadeiro, ele é poderoso, ele é maravilhoso, é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus que vale a pena dar-lhe a honra e a glória. Vamos ficar de pé, irmãos, e por esses milagres, e por essas maravilhas, por essa misericórdia que nós vamos orar e agradecer a Deus, porque eternamente temos que ser gratos ao Senhor, continuamente em nossas vidas, porque graças ao nosso Deus temos sido abençoados e privilegiados de estarmos num lugar onde a presença de Deus é real. Oremos. Bendito Deus, Pai Santo do céu, Deus da glória, Tu és grande, Senhor, és poderoso. Senhor, Tu és a nossa alegria, é nosso cântico, é nossa felicidade, é nossa paz, é nosso esconderijo, é nosso refúgio, é nossa fortaleza, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Glória a Ti para sempre, glória a Deus poderoso, glória a Ti, Senhor, bendito, maravilhoso, porque é nosso Deus, é nossa vida, é nossa alegria, é nosso poderoso gigante, que nos leva em Tuas mãos, rumo à vitória, porque cada dia nos aproximarmos mais de Ti. É uma bênção imensurável, Senhor, incontável, Senhor, os milagres e maravilhas que Tu fazes, a Tua grandeza, porque vemos a Sua grandeza em nossas vidas, Senhor. Maravilhoso Te damos, Senhor. Graças, obrigado, Senhor, porque Tu se manifesta, Tu és grande, Tu és poderoso, e queremos ali, Senhor, ser preparados para reinar contigo, Senhor, porque queremos estar nesses caminhos da salvação, da vida eterna, porque temos orgulhos de Ti, Senhor, da Tua bondade, do Teu poder, da Sua compaixão, da Sua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque tudo vem de Tuas mãos, Senhor, as bênçãos materiais, Senhor Deus, espirituais, porque desfrutamos da Tua presença, porque nos visita, porque nos permite sentir-se, Senhor, porque nos permite sentir a Sua presença e sabermos que não estamos sozinhos, como um náufrago perdido no mar, mas estamos, Senhor, pelo contrário, desfrutando da Tua manifestação palpável, real, porque em todos os lados de nossa vida vemos a Tua grandeza. Obrigado por Tua igreja, que é a luz resplandecente às nações, Senhor. Obrigado, Senhor, por Seu evangelho, porque esse evangelho com demonstração de poder pelo Seu Espírito Santo, e obrigado, Senhor, pelo Teu ministério. Obrigado, Senhor, por nossa irmã Maria Luísa, porque através dela, Senhor, vemos esse apostolado da igreja primitiva, Senhor, agora nesses tempos modernos, com a manifestação do Seu evangelho poderoso, puro. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos da Sua mão e tudo Te expressamos, ó Pai. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos a cantar a nosso Deus com alegria, com palmas nas mãos,
Há um motivo. Coro número 21. E nós temos muitos motivos para estarmos alegres, não é assim, irmãos? Para estarmos felizes com nosso Deus. Cantemos esse coro. Coro número 21. Há um motivo. Motivo que me dá alegria, Cristo Jesus já vive em mim. Pois em minha vida Cristo é meu tudo, com Ele eu serei feliz. Se estou alegre, meu gozo aumenta. Se estou aflito, triunfos me dá. Se estou doente, Cristo me cura. Motivo que me dá alegria, Cristo Jesus já vive em mim. Pois em minha vida Cristo é meu tudo, com Ele eu serei feliz. Se estou alegre, meu gozo aumenta. Se estou aflito, triunfos me dá. Se estou doente, Cristo me cura. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Bendito e louvado seja o nosso Deus. Com essa mesma alegria, cantemos o coro número 143. Busquemos a presença do nosso Deus. O Espírito de Deus pode se manifestar. A meta de todos nós temos que ter experiências espirituais, sentir Deus operando em nossas vidas. Cantemos o coro 143. Aleluia, te louvamos.
Ele merece toda a honra. Glórias a nosso Deus. Certamente que tudo nesse mundo espiritual que Deus nos permite viver, a revelação da doutrina, que é inspirada pelo Espírito Santo, através de uma pessoa que nós respeitamos com todo o coração e de igual maneira amamos, nossa amada irmã Maria Luísa. Deus abençoe, irmãos. Que o Senhor nos abençoe, meus queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje. E também uma saudação muito especial para todas as pessoas que se unem conosco no dia de hoje, em nosso ensinamento, as igrejas dos diferentes lugares do mundo, em muitos países, onde Deus tem permitido que chegue sua palavra maravilhosa. E uma saudação também para as pessoas recentes e pessoas por primeira vez. Pessoas que se agregam a estes ensinamentos e que eu sei que estão muito felizes, muito contentes pela doutrina, pela forma como Deus nos ensina, para que nós também possamos dar o ensinamento a todas as pessoas, para que essa doutrina chegue ao alcance de muitos. Muitas religiões. Também há muitas pessoas que têm suas religiões, mas estão maravilhados, ouvindo e vendo nossos ensinamentos, e eu sei que Deus um dia vai abençoá-los. Um dia Deus vai mostrar-se a eles e vai lhes revelar e vai lhes mostrar o caminho que devem tomar. Portanto, que nós estamos aqui felizes, fazendo o trabalho que Deus nos designou, e vocês lá põem seu coração no ensinamento, na leitura, na meditação, põem seu coração, ponha seus ouvidos, seus olhos para ler a Bíblia, e Deus faz o resto na vida de cada um de vocês. Portanto, que bênçãos para todos vocês. Bênçãos também aqui para os irmãos que estão comigo neste dia. Que meu Deus os abençoe e cada um pode ocupar sua cadeira, seu assento. Podem acomodar-se. Quero que sigamos na história maravilhosa dos inícios da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, na época quando Ele enviou seus apóstolos, quando disse-lhes que estivessem ali preparados em Jerusalém, porque Ele enviaria o Espírito Santo para que todos fossem cheios do poder do alto, para que todos estivessem preparados com esse poder, e dessa maneira o Espírito Santo daria os dons espirituais a cada um, e assim dessa maneira eles sairiam para pregar o Evangelho, que o Senhor os tinha dito que fosse pregar o Evangelho por todo o mundo. Mas disse-lhes: esperem em Jerusalém até que venha o poder do alto, e os enche, os revista, os capacite. E assim eles fizeram, e por isso nós estamos aqui lendo em Atos dos Apóstolos, lendo essa história maravilhosa, e hoje nos corresponde no capítulo 23 dos Atos. Capítulo 23 de Atos. E continuamos aqui nossa história maravilhosa, que, além disso, tudo que eles viveram naquele tempo, hoje nós estamos vivendo também com nosso Deus. Hoje o vivemos com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é o mais formoso, o mais belo, o mais satisfatório que nós podemos ter, que nós tenhamos experimentado em nossas vidas, todos os que tivemos
e temos a oportunidade de conhecer estes caminhos maravilhosos. Estamos felizes porque estamos vivendo essa presença de Deus, essa manifestação do Espírito de Deus, seus dons maravilhosos, os milagres que Deus faz, os sinais, tudo estamos vivendo, os vemos, os desfrutamos, ouvimos os testemunhos das pessoas em muitos países, cidades, povoados, em muitos lugares, as pessoas testemunhando sobre as maravilhas que Deus está fazendo em suas vidas, assim como nós estamos lendo aqui em Atos dos Apóstolos, e hoje que vamos ler aqui no capítulo 23 novamente. Entretanto, tínhamos, como isto é uma história que continua, cada capítulo é a continuação das histórias e das experiências que viveu o apóstolo Paulo. Então, nós lemos um capítulo, meditamos nele, mas sempre fica pendente para a próxima. Segue a história maravilhosa. E aqui em Atos 23, antes de começar o verso 1, vamos ler aqui no verso 30 do 22, que diz que no dia seguinte, querendo averiguar ao certo a causa porque era acusado pelos judeus que estava acusando o apóstolo Paulo, soltou-o e diz que Paulo estava perante o sinédrio, estava diante de um personagem, diante do tribuno, quando este personagem perguntou a Paulo que ele de onde era, quando Paulo disse que ele era cidadão romano, diz que o tribuno se angustiou, se preocupou muito. Entretanto, lhe disse, eu com uma grande soma de dinheiro adquiri essa cidadania. Então Paulo disse, mas eu a tenho de nascimento. Assim que logo afastaram-se dele os que iam submetê-lo a tormento, e até o tribuno, ao saber que era cidadão romano, também teve medo por tê-lo amarrado. E no 30 diz, no dia seguinte, querendo averiguar ao certo a causa porque era acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que os principais sacerdotes e todo o sinédrio viessem e, mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Agora sim, seguimos no capítulo 23 e diz, então Paulo, olhando firmemente para o sinédrio, disse, varões e irmãos, eu com toda boa consciência tenho me comportado diante de Deus até o dia de hoje. O sumo sacerdote Ananias ordenou então aos que estavam junto a ele que lhe batessem na boca. Consideremos que Paulo estava diante de um grupo de judeus. O tribuno, todos eles eram judeus, e eles, pois, eram os inimigos que estavam perseguindo a Paulo e os demais discípulos do Senhor, por eles estarem pregando a palavra de Deus. E aqui, quando ele ordenou que lhe batessem na boca, diz que no verso 3 diz, então Paulo disse-lhe, Deus te ferirá, parede branqueada. Vemos aqui como Paulo disse-lhe a estes personagens do tribuno, disse-lhes que eles eram uma parede branqueada. Diz, tu estás sentado para julgar-me conforme a lei e contra a lei mandas-me bater? Ele estava dizendo, tu que estás ensinando a lei de Deus e mandas me bater. E quando lhe diz parede branqueada, estava dando a entender que ele estava aparentando ser uma pessoa de Deus, porque eles criam que estavam vivendo a vida reta, a vida santa, a vida perfeita diante de Deus. E aqui mesmo em Mateus, nós vemos aqui, passamos a Mateus, onde o Senhor Jesus Cristo também falou sobre este assunto de parede branqueada, falava também aqui em Mateus 23, os versos 27 e 28. Em Mateus 23, os versos 27 e 28, aqui neste capítulo de Mateus, o Senhor Jesus Cristo está falando e acusando aos escribas e fariseus, porque eles eram
Uns, os que ensinavam a lei de Moisés, os que estavam praticando, eram os mestres da lei, e eles criam que eram santos perfeitos. Mas o Senhor Jesus Cristo, aqui neste capítulo, em Mateus 23, está falando, acusando a todos eles de sua hipocrisia e da falta de temor a Deus e da desonestidade em que eles viviam. E estavam aparentando viver a vida com Deus. E por isso, aqui nestes versos, que lhes diz o 27 e o 28, do 23 de Mateus, o Senhor lhes diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora, na verdade, aparecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda a contaminação e de toda a imundície. Assim que o Senhor dizia a eles, sepulcros caiados. Somente aparência, viviam de aparência, mas dentro do coração não tinha nada de Deus. Se nós meditamos e pensamos em nós hoje, como em nossa vida, nós hoje os que estamos pregando uma religião ou seguindo uma religião, nós devemos pensar se somos como estes sepulcros caiados, que é somente aparência, nada mais, mas dentro do coração estamos cheios de maldade, cheios de pecado, cheios de imundície, fazendo as coisas indevidas, vivendo como o mundo vive. Isso é o que nós e todos aqueles que praticam suas religiões, que têm suas correntes religiosas, olhem, examinem-se e examinemos-nos todos, como nós vivemos, como é nosso coração, porque aqui Deus é o que está falando que nós devemos viver a vida reta e justa, para que não chegue este momento em que alguém tenha que dizer a nós que somos sepulcros caiados, que somos só aparência. E aqui no verso 28, o Senhor lhes diz, assim também vós, diz aos fariseus, lhes diz, assim também vós, por fora, na verdade, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. E hoje nós temos que nos cuidar também. Temos que nós seguir o caminho reto, o caminho da perfeição, o caminho justo. Aqui na Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, encontramos sempre nos escritos a maneira correta de como nós devemos nos conduzir nos caminhos de Deus, como devemos conduzir-nos na igreja do Senhor. A Bíblia nos ensina, é por isso que nós temos que estar constantemente lendo a Bíblia e meditando e pedindo a Deus que nos ajude para que nós possamos viver essa vida reta, essa vida justa e fazer sua vontade, e nós não sejamos hipócritas, porque isso de sepulcros caiados é como uma pessoa hipócrita que aparenta ter uma personalidade, um conceito, e em sua vida mesmo, no que pratica, é outra coisa, e faz maldades. Bom, seguimos então aqui em Atos 23. Em Atos 23, no verso 4, diz, depois de que no verso 3, pois Paulo disse-lhes, vocês são paredes branqueadas, disse-lhe ao tribuno, está sentado para julgar-me conforme a lei de Deus? Ou é somente para mandar-me bater? Com razão, Paulo aí sabia a doutrina e a ensinou a este personagem que tinha que pôr a praticar a doutrina do Senhor, porque a palavra de Deus e a doutrina de Deus é justiça, é retidão, Deus é justo. E diz no 4, os que estavam presentes disseram, injúrias o sumo sacerdote de Deus? Então os que estavam presentes se assustaram, porque Paulo disse que Deus te ferirá parede branqueada. Então todos os demais dizem, como é que tu,
vais injuriar ao sumo sacerdote? E Paulo, no verso 5, Paulo disse, não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote? Pois está escrito, na lei está escrito, não injuriarás ao chefe de teu povo. Então, Paulo aqui atua sabiamente, sagazmente também, porque quando ele disse, ele deu a entender, Paulo deu a entender que ele sabia a doutrina. Sabia a doutrina? Não injuriarás ao chefe do teu povo. Isso está escrito na lei. Na lei de Moisés está escrito em Êxodo 22, 28. Leiamos este verso, que nos ensina como Deus tem ensinado sua palavra desde o Antigo Testamento. Porque tem muitas pessoas também, muitas correntes religiosas, que hoje em dia tem muitos que dizem ser cristãos. Então, vamos buscar em Êxodo 22, 28. Hoje em dia tem muitos que dizem ser cristãos, mas dizem que não é necessário ler o Antigo Testamento do livro da Bíblia, que já não tem que ler o Antigo Testamento, senão que somente o Novo Testamento, porque o Antigo já passou, que isso está obsoleto, que já não serve, e que tem que somente inclinar-se só pelo Novo Testamento. Mas nós, como vamos nós trabalhar nos ramos da árvore? Nos ramos onde somente tem as flores ou onde dá os frutos? Mas se nós não nos preparamos desde a raiz da árvore, que a raiz é a que leva o alimento a toda a árvore. Se nós não consideramos as raízes da árvore, mas somente os ramos, pois qualquer dia essa árvore se seca porque não tem raízes, não tem tronco, então se seca, porque nós nos preocupamos foi de cuidar dos ramos. Então, a árvore tem que cuidar de tudo, desde a raiz e seu tronco, porque é tudo completo o que precisamos para a nossa vida espiritual. Portanto, que essa raiz da árvore é o Antigo Testamento, é a lei de Moisés, são os livros que escreveu Moisés, das vivências, de toda a experiência que ele viveu com Deus, de tudo que Deus ensinou a Moisés. Então, nós temos que ler o Antigo Testamento, porque é a base e o fundamento do que nós hoje vivemos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a nosso Rei, glória a nosso Deus. Aqui lhes dizia que no 22, no 22, 28, diz, porque aqui está dando Deus todas as leis estão neste capítulo, mas vamos ler uma só, diz, não injuriarás os juízes, nem amaldiçoarás o príncipe de teu povo, entre outras coisas. Aqui está Deus ensinando a lei. Como vamos dizer que tudo isso é obsoleto, que já acabou e terminou, que já não vale? O Antigo Testamento, que não serve, que não tem nenhuma validade espiritual. Como se vai dizer se hoje devemos nós também continuar cumprindo estes versos? Tudo isso temos que cumprir, a palavra de Deus tem que fazê-la, tem que viver a vida do que o Senhor nos ensinou. Aqui diz, não adore ídolos. Diz, por exemplo, entre os mandamentos, não vais adorar aos ídolos. Não vais a mentir, não vais a roubar ao necessitado, ao pobre, não tire dele. Esses mandamentos, nós precisamos deles. E se nós não lemos o Antigo Testamento, então como vamos aprender doutrina que Deus quer que nós façamos para fazer a vontade de Deus? No Novo Testamento, nos Evangelhos, a carta as epístolas dos apóstolos, está escrito também, tem muitas coisas, muitos mandamentos, leis que são um reforço do Antigo Testamento. Então, nós precisamos de todo o livro maravilhoso, a Bíblia, para poder entender estes caminhos, para poder compreender e seguir a Deus, e para que Deus se manifeste em nossas vidas e nos dê seus dons, nos dê o Espírito Santo, e possamos dizer que somos filhos de Deus. Glória ao Senhor, precisamos deste livro maravilhoso. Então, aqui na lei estava escrito, Paulo era conhecedor da doutrina. Por isso, Paulo, quando lhe disseram, mas tu
como vais a injuriar? Como vais a injuriar a este personagem quando lhes diz aqui, lhes diz, os que estavam presentes disseram a Paulo, injúrias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse, eu não sabia. Eu não sabia que ele era o sumo sacerdote? Bom, porque de toda maneira sim está escrito, conheço a doutrina e está escrito, não injuriarás ao chefe de teu povo. E isso era verdade. Então, Paulo lhes demonstrou que ele sabia a doutrina e que ele era uma pessoa cumpridora dos mandamentos do Senhor. Assim como hoje nós nos esforçamos para cumprir a palavra de Deus, para cumprir seus mandamentos, obedecer os mandamentos de nosso Deus. E o Senhor, quando alguém lhe pergunta, mas Senhor, quais são os mandamentos? O Senhor começa a enumerar esses mandamentos e a dizer quais são para que as pessoas não digam que ignoram, que não sabem, que Deus nunca lhes ensinou, que a palavra nunca ensinou sobre isso dos mandamentos de Deus. O Senhor sempre está atento a ensinar-nos seus mandamentos, apartar-nos do mal. Apartar-nos do mal, apartar-nos de tudo o que é mal, o que é pecado. E se não podemos, Deus nos ajudará. Ele nos ajudará. Então, Paulo aqui, pois ele, de forma astuta, sagaz, ele disse, eu conheço a doutrina. Quando Deus disse que não devia injuriar ao chefe do povo. No verso 6 diz, então Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, exclamou no sinédrio e disse, varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Por esperar a ressurreição dos mortos, sou julgado. Quando disse isso, produziu-se contenda entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus afirmam todas essas coisas. E por que não lemos um pouquinho, quando o Senhor Jesus também teve que enfrentar a essas pessoas? Aqui por exemplo, leiamos aqui Filipenses 3. Leiamos aqui em Filipenses 3. No verso do 1 ao 6. Quanto aqui afirma Paulo, aqui vamos ler aqui primeiro sobre a descendência de Paulo, sua naturalidade, quem era ele. Aqui quando Paulo diz que ele era fariseu, filho de fariseu, para defender-se diante daquela turba, diante daquela multidão que estava ali, para querer matar Paulo. Então, ele, aqui em Filipenses 3, Paulo diz a igreja de Filipos, a Timóteo, escreve-lhes, diz, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me molesta escrever-vos as mesmas coisas e para vós é salvaguarda. Guardai-vos dos cães, lhe diz, guardai-vos dos cães, dos maus obreiros, dos que mutilam o corpo, que eles se cuidassem, se guardassem. Estes personagens que ele lhes dizia que eram como cães, traiçoeiros, que mordem e que se escondem, e os maus obreiros que são falsos, que aparentam, que eram como os sepulcros caiados, e que se guardasse também dos que mutilam o corpo, referindo-se aos que obrigavam fazer a circuncisão, aos cristãos que já tinham se convertido ao evangelho do Senhor e os obrigavam que tinham que circuncidar-se, quando já a circuncisão terminava com o evangelho de Cristo. Mas eles, como não entendiam, obrigavam as pessoas. E por isso Paulo aqui recomendava muito a Timóteo e a todos eles, dizia-lhes, tenham vocês muito cuidado com essas pessoas. Diz, porque nós somos a circuncisão, os que em espírito servimos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus,
não tendo confiança na carne, ele estava dizendo, nós sim nos circuncidamos, mas nossa circuncisão é a do espírito, a do coração, já não é a física, já não é essa pequena cirurgia que o homem tinha que fazer. Então, ninguém queria entender naquele tempo, ninguém queria compreender, e por isso se apresentavam as contendas, as disputas e todas aquelas confusões por essa doutrina, por esses assuntos da circuncisão e tudo aquilo que as regras, as da lei de Moisés, tinham ficado ali e que todos queriam seguir essas regras, mas Deus estava muito longe do coração das pessoas. E no Evangelho o Senhor queria estar no coração de cada pessoa e ensinar-lhes que já tudo aquilo tinha sido a representação simbólica e que já a circuncisão tinha que ser, era do coração, em espírito, não física. Então, era a luta que tinha naquele tempo, nos princípios, nos começos da pregação do Evangelho, e que os apóstolos tiveram que enfrentar e confrontar muitas coisas com aqueles opositores. Então, por isso, já Paulo lhes disse, nós sim somos da circuncisão, mas a espiritual, no espírito. O 4, eu também poderia confiar na carne, quer dizer, na lei de Moisés. Mas se alguém pensa que tem de confiar na carne ou na lei de Moisés, eu mais, diz Paulo. Eu fui circuncidado ao 8º dia, disse. Sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, sou fariseu. Quanto ao zelo pelo de Deus, eu fui perseguidor da igreja. E quanto à justiça que é na lei de Moisés, sou irrepreensível. Isso era o que Paulo estava destacando e ensinando a todos aqueles seguidores, aos outros apóstolos. E também aqui, por isso, Paulo aqui no verso 6, ele estava aqui enfatizando no verso 7, quando diz, produziu-se contenda entre os fariseus e os saduceus quando ouviram que Paulo era fariseu, filho de fariseu. Então, era algo muito importante. E isso serviu a Paulo, que ele causou divisão na Assembleia. Ao grupo de pessoas que estavam ali, causou-lhes uma grande divisão. E no verso 8 é quando diz, porque os saduceus eram judeus, mas eles não criam nem na ressurreição, nem em anjo, nem em espírito. E os fariseus, sendo judeus também, afirmavam que sim, existe ressurreição, que sim há anjos e que sim há espírito. Isso o Senhor Jesus aqui falou claramente também, em Mateus 22, 23. Aqui em Mateus 22, 23, fala o Senhor também sobre esse assunto, sobre este fato. Pois, bom, vamos lê-lo, sobretudo para os leitores da Bíblia, porque eu sei que tem muitas pessoas que não leem a Bíblia porque lhes dá preguiça, ou porque não dispõem do tempo, então não leem. Então, pois eu penso que é muito bom como ler, diz aqui em Mateus 22, 23, diz, naquele dia aproximaram-se de Jesus, já encontraram, irmãos? Mateus, diz, naquele dia aproximaram-se de Jesus os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer sem filho, seu irmão se casará com sua mulher e suscitará descendência a seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro se casou e morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. Da mesma maneira também o segundo, o terceiro e até o 7º. E depois de todos, morreu também a mulher. Diz, então lhe perguntava, Senhor, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Já que todos a tiveram por mulher? E Jesus lhes responde, disse não. Na ressurreição, porque o Senhor aqui estava destacando sobre a ressurreição. Diz, então Jesus respondeu-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam, não são dados em matrimônio, mas serão como os anjos no céu. Mas o Senhor estava aqui, diz, e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que foi dito por Deus quando disse,
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é um Deus de mortos, e sim de vivos. Então, sim, existe a ressurreição. Disse-lhes o Senhor, a ressurreição sim existe. Mas aqui, voltamos novamente a Atos 23, onde aqui os saduceus se dividiram com os fariseus, porque eles diziam que não havia ressurreição. E isso serviu também para que o apóstolo, pois, fosse libertado da mão daqueles que queriam fazer-lhe mal e era, sobretudo, matá-lo. Já no verso 9, diz, e houve grande gritaria, a divisão, os fariseus, os saduceus, cada um com sua crença. Diz, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, se opunham energicamente, dizendo, não achamos nenhum mal neste homem, e se algum espírito ou anjo falou-lhe, não resistamos a Deus. E aumentando a contenda, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa para tirá-lo do meio deles e levá-lo à fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor apresentou-se-lhe e disse, veja que formoso, que o Senhor se apresentou a Paulo. Em visão, disse-lhe, tem ânimo, Paulo, pois como testificastes de mim em Jerusalém, assim é necessário que testifiques também em Roma. Então Deus deu a ele um trabalho, pois muito difícil, mas Deus estava com Paulo. Assim como Deus está hoje conosco. Deus falou a Paulo nessa visão, assim como Deus também, a muitos, tem nos falado por visões, por sonhos. São muitos os testemunhos que ouvimos de pessoas que tiveram sonhos com o Senhor e Deus lhes fala e lhes dá ordens. E tiveram as visões também. Portanto, que nós, isso não é invejável o que estamos lendo. Estamos lendo algo que é verídico, certo, foi certo. Porque hoje nós também o estamos experimentando com esse Deus que nós estamos pregando. Esse Deus vivo que fala, Deus vive, ele fala, se manifesta. Esta Bíblia é veraz. Do início até o final é importante lê-la, meditar nela, amar a nosso Deus e dizer a Deus, Senhor, eu quero agradar-te. Lendo aqui a Bíblia, tem muitas coisas boas, tem muitas coisas. Também vemos tua mão forte, vemos tua ira, teu furor nas pessoas desobedientes, nas pessoas que fazem o mal. Mas também vemos a este Deus amoroso e misericordioso, dando bênçãos aos que o seguem e o obedecem. Glorioso é o Senhor. Que formoso é quando nós lemos os Salmos e ali nos recreamos no Senhor, quando ele diz, invoca-me no dia da angústia, te ouvirei e tu me honrarás. Essa é uma promessa maravilhosa que a lemos em Salmos. Tem que ler a Bíblia. Formoso ler a Bíblia porque encontramos o consolo divino. E aqui seguimos com essa história de Paulo. E em meio à história de Paulo, pois também estamos falando nossas experiências. Aqui, no verso 12, diz, quando se fez dia, alguns dos judeus tramaram um complô e se comprometeram sobre o juramento solene, dizendo que não comeriam nem beberiam até que matassem Paulo. Então eles juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam até que matassem Paulo. Eram mais de 40 os que fizeram tal conjuração, os quais foram os principais sacerdotes e aos anciãos e disseram, temos nos comprometido sob o juramento solene a não provar nada enquanto não matássemos Paulo. Agora, pois, vós, com o sinédrio, requisitai ao tribuno que o traga amanhã perante nós, como que querendo com mais precisão alguma coisa acerca dele. E estaremos prontos para matá-lo antes que chegue. Aqui, então, inventaram, pois tramaram a emboscada contra Paulo. O 16. Mas o filho da irmã de Paulo,
ouvindo falar da emboscada, foi e entrou na fortaleza e avisou a Paulo. Paulo, chamando um dos centuriões, disse: leva este jovem perante o tribuno, porque tem algo para comunicar-lhe. Tomando-o, então, levou-o ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse perante ti este jovem que tem algo para dizer-te. O tribuno, tomando-o pela mão e levando-o à parte, perguntou-lhe: que tens que comunicar-me? Ele lhe disse: os judeus combinaram em rogar-te que amanhã leves Paulo perante o sinédrio, como se houvesse de inquirir com mais precisão alguma coisa acerca dele, mas tu não os creias, porque mais de 40 homens deles lhe armaram emboscadas, os quais se comprometeram sob juramento solene não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos, aguardando o cumprimento de tua promessa. Então o tribuno despediu o jovem, recomendando-o que a ninguém informasse de que o avisara disso. Aqui vemos o que o diabo faz aos filhos de Deus, o que o diabo faz aos seguidores de Deus, as maldades que o diabo trama. Mas também vamos aqui ver a forma como Deus protege também aos seus. Porque assim, na vida, nós que temos vivido, que temos experimentado todos estes anos de estar neste caminho maravilhoso do Senhor, tem tido muitos casos onde tem muitas pessoas crentes, irmãos da igreja, que os têm procurado para matá-los, onde os buscam, onde os ameaçam, ou onde os sequestram. E Deus os tem guardado, os tem protegido dali, desses lugares. Os que foram sequestrados, o Senhor mesmo os tira dali do lugar. E o Senhor e os que os buscam para matá-los, Deus os fazem invisíveis. E passam junto aos inimigos e não os veem, porque o Senhor os fez invisíveis. E os que foram sequestrados também, o mesmo Senhor, enviando como anjos pessoas para que eles saiam dali, daquele lugar. E esse anjo, convertido em um ser humano normal, diz-lhe: vai por este caminho, vai por este lado, e vai e busca uma igreja, e lhe mostra a igreja. E diz: vai a esta igreja e verá que Deus tem muitas coisas para você. E essa pessoa que nesse tempo estava sequestrada, tinham-na deixado abandonada por lá em um monte, uma montanha, abandonada, que não sabia por onde caminhar, e se encontra com uma pessoa e a leva à rodovia principal, e disse-lhe: mas tens que ir a essa igreja, e mostrou à igreja o logo da igreja. E esta pessoa chegou ali à igreja, e Deus guardou desse sequestro que tinham feito. Deus o libertou. Também Deus tem livrado muitas pessoas da prisão, porque tem tido algumas pessoas que injustamente ou por equívoco os levaram à prisão, e ali, então, até que não se faça as investigações necessárias, pois as pessoas podem ficar ali detidas no cárcere, até que façam os estudos, as análises. Então, o Senhor tem tirado também as pessoas dali, usando também seus anjos, os anjos vestidos de guardas, e os tira da prisão. Outros os perseguem, os procuram para matá-los, e o Senhor os faz invisíveis. Assim, muitas pessoas da igreja, seguidores do Senhor, contaram seus testemunhos de como Deus os tem guardado, os tem protegido destes perigos de morte. Uma vez tinha também em um país, também um grupo, estava procurando um grupo como de militares, a guerrilha, todas aquelas pessoas buscando um grupo de militares para matá-los. Entre estes militares tinha um militar que era da igreja, era um seguidor do Senhor, um crente. E ele diz que quando aquele grupo os encontraram, os emboscaram, que todos os fizeram jogar-se no chão,
que estavam todos no chão e iam atirando neles, e iam matando-os. E que quando chegaram onde ele estava, acabaram-se as balas ou as munições, como é, da arma com que estavam atirando, acabaram-se, já não puderam atirar mais. Como não puderam atirar nele, então deixaram aí vivo e não lhe fizeram nada, ao crente, ao Filho de Deus. E os outros todos morreram. E glória a nosso Deus, este irmão deu testemunho de como Deus o guardou e de como ele também viu a forma como mataram todos os seus companheiros. E na vez dele, acabou-se a munição. Não sei como se chama isso, mas assim Deus o guardou e o protegeu. E assim faz Deus com seus filhos também. Assim que neste tempo, nós também vemos as maravilhas de Deus, não é somente aqui lendo a história de Paulo, senão que nós também vemos que hoje vivemos as maravilhas do Senhor, algo semelhante. De uma maneira, já hoje não somos perseguidos, nem nos levam para a prisão por pregar o Evangelho, mas o diabo nos persegue de outra maneira. E da maneira que seja, Deus nos guarda e nos protege. Deus guarda a seus filhos. E Deus abençoa aos seus, aos que o amam e aos que o seguem. E logo aqui seguimos a história de Paulo. A história triste de Paulo. Não, triste, por um lado triste, mas que alegria, que felicidade. Paulo tinha comunhão com Deus. Deus se lhe apresentava e lhe falava. Graças ao Senhor. Que formoso é com nosso Deus, que esteja conosco e que nos fala o Senhor, que nos guarda e nos protege, que nos guia. Agradecemos a Ele. E aqui no verso 23 diz, chamando 2 centuriões, mandou que preparassem para as 9 horas da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E que preparassem também cavalgaduras para que, montando nelas, levassem a salvo Paulo, a Félix, o governador. Então vemos como esse Senhor salvou, segundo ele, salvou a vida de Paulo. Mas nós sabemos que foi Deus que tocou-lhe o coração. Diz, e escreveu uma carta nestes termos, Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem, apreendido pelos judeus, o qual eles iam matar, acudindo eu com a tropa, o livrei, ao saber que era cidadão romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, levei-o ao sinédrio. E achei que o acusavam por questões da sua lei, mas nele não havia qualquer delito digno de morte ou de prisão. Consideramos, irmãos, que naquele tempo governava o mundo o Império Romano. Então, por isso aqui os romanos diziam, neste homem nós não vemos nenhum delito. Seus problemas que tem é pela religião que eles mesmos praticam. Bem, e no verso 30 diz, mas ao ser avisado de que os judeus preparavam uma emboscada contra este homem, rapidamente envio a ti, intimando também aos acusadores que apresentem diante de ti o que tenham contra ele, passar bem. Essa foi a carta. Diz, e os soldados, como lhes fora ordenado, tomando a Paulo, o levaram de noite a Antípatre. No dia seguinte, deixando que os da cavalaria fossem com ele, voltaram para a fortaleza. Quando chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador, apresentaram também Paulo diante dele. E o governador, depois que leu a carta, perguntou de que província era. E informado de que era de Cilícia, disse-lhes, atender-te-ei quando vierem teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Então, aí segue esta odisseia de Paulo naquele tempo. Tempos difíceis, mas muito difíceis. O início da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Difíceis, mas ao mesmo tempo, as manifestações do Senhor que ele fez naquele tempo também foram maravilhosas. E dessa maneira, pois Paulo seguiu afirmando-se no Senhor, porque Deus estava com ele.
Porque Deus estava ali, falando-lhe, guiando-lhe, orientando-lhe, respaldando-lhe. E ele, então, tinha forças e convicção para seguir em frente, para seguir a marcha, para seguir esse mandado divino de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, que foi um personagem, como ele mesmo diz, que foi perseguidor da igreja, mas o Senhor o transformou. E ele se converteu, se arrependeu e seguiu este caminho. Quantos hoje também terão sofrido na vida ou viveram na vida muitas coisas ruins, ou viveram experiências em sua vida como de malfeitores? Mas a quantos o Senhor chamou, trouxe a sua presença para que eles sigam, para que eles sirvam, para que amem o caminho de Deus, o caminho do Evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse caminho verdadeiro do Senhor Jesus, seu Evangelho, está adornado com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que está conosco, guiando-nos, orientando-nos, ensinando-nos. Nos ensina de diferentes maneiras, nos guia. Faz que possamos entender e compreender as Escrituras corretamente. E o Espírito do Senhor é o que hoje e sempre estará guiando a seus seguidores, a aqueles que se dispõem para seguir o caminho de Deus. Seguir o caminho de Deus é o mais formoso e belo que o ser humano pode encontrar em sua vida. Portanto, que eu convido a todos vocês, aos que ainda não se congregam na igreja, porque eu sei que tem muitos que não se congregam, mas estão ouvindo o ensinamento. Os convido para que leiam a Bíblia e se congreguem, para que vivam as experiências formosas que nós vivemos também, para que Deus lhes fale e lhes guie, para que Deus console. Tem que seguir em frente, tem que buscar a Deus, tem que buscar a esse Deus vivo e de poder, a um Deus vivo, não um Deus morto, senão o Deus que vive, porque Ele se manifesta. Portanto, que vamos engrandecer a este Deus e vamos orar, e vamos pedir-lhe, e vamos expor diante dele nossas preocupações, nossos desejos, nossas petições. Também pedir ao Senhor o que precisamos, pidamos-lhe favores ao Deus da glória. E vamos pedir ao Senhor pela saúde do corpo físico, pela saúde física, também pela saúde espiritual ou psíquica. E vamos pedir ao Senhor também que conceda petições, que veja a situação de cada um e que nos ajude a solucionar. Cada um de vocês, com suas palavras e com seu coração, expresse a Deus o que você quer, o que precisa. E Deus está aí ouvindo-o. Deus está ouvindo. Se no mundo há milhões que estão clamando a Ele, dizendo-lhe algo diferente, Ele está ouvindo aos milhões ao mesmo tempo, porque Ele é nosso Deus, é poderoso. Ele pode fazê-lo. Pai Santo, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor dos céus, nosso Deus, nosso Pai, Criador e dono de todo o universo. Estamos diante de Ti, Senhor, para Te agradecer, para bendizer-Te, para louvar Teu nome, para honrar-Te, Senhor, para dizer-Te que Tu és digno, digno dos louvores de Teu povo. Assim como o Senhor Jesus Cristo dizia um dia, em um salmo, em meio da congregação Te louvarei. Senhor, Tu estás conosco, e a congregação está frente a Ti, disposta para louvar-Te, para glorificar-Te, Senhor, para enaltecer-Te e buscar-Te com todo o coração, com todo o ser. Senhor, estende Tua mão poderosa sobre cada homem, cada mulher, crianças, idosos, qualquer idade. Estendes Tua mão poderosa, Senhor, em cada um deles. Abençoa-os, Senhor.
Veja as doenças físicas. Olha as doenças mortais. Aquelas doenças que levam à morte. Aquelas doenças como é o câncer, que levam à morte. Tem misericórdia, Senhor. Dá outra oportunidade de vida àqueles que te clamam e te pedem, Senhor. Àqueles que estão sofrendo essas doenças. E também as doenças mentais. Estendes tua mão, Senhor, e sejas tu curando, libertando, quebrando correntes, ataduras, laços. Tira maldições, Senhor. Tem misericórdia de todos nós. Tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo dores de doenças. Tem misericórdia, Senhor, dos que sofrem, dos que têm problemas, dificuldades, tribulações, dos que sofreram acidentes, de todos aqueles que ficaram na miséria, na pobreza, que lhes falta tudo. Senhor, tua mão poderosa, abençoa, Senhor, provê, Senhor, de tudo, aqueles que necessitam. Tu és nosso Pai, nosso Deus, nosso Criador, és nosso pastor divino, és o Rei de reis e Senhor de senhores. Te louvamos, Senhor, te damos a honra, a glória, o louvor. Bendito o teu nome, bendito o Senhor, poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai, no nome glorioso de Cristo Jesus, teu Filho amado. Glória ao que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito é o Senhor. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será. Bendito é o Senhor, glória a nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. Um abraço forte para todos vocês. Beijos para as crianças, meu Deus os abençoe. Até breve. Obrigada, irmãos, a vocês também. Deus abençoe. Obrigada.